2 Coríntios capítulo 6, versículo 2, diz assim: pois ele diz, no tempo favorável ouvi você, e no dia da salvação eu o ajudei. Digo-lhes que agora é o tempo favorável. Se você puder fechar os seus olhos, vamos orar. Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra, obrigado pela Tua mensagem. Tantas mensagens foram pregadas aqui, Deus, durante todas essas semanas, durante todos esses meses. E agora, Deus, mais uma será ministrada. Nós te pedimos, Deus, para que ela venha do Teu coração, como todas as outras. Que não haja interrupções, que não haja barreiras, e que a Tua palavra possa chegar clara nos nossos corações, e nós possamos receber tudo aquilo que o Senhor tem para nos entregar. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente? O tema da minha mensagem com você nessa noite é agora ou nunca. É agora ou nunca. Você sabe que vai chegando o final do ano e nós temos uma prática, e é normal e é de todo mundo, de algumas coisas nós começarmos a deixar para o ano que vem. Não sei se tem alguma coisa aqui que você já deixou para o ano que vem? Levanta a sua mão assim, se você já, isso eu vou deixar para o ano que vem. Ano que vem eu resolvo, ano que vem eu faço, não é? Isso é normal. Ano que vem, o final do ano vai chegando, o fim do ano vai chegando, as coisas vão se encerrando. Algumas coisas a gente não começa porque às vezes não vai dar tempo de terminar ou não vai dar tempo de concluir, e aí nós deixamos para o ano que vem. E a minha mensagem com você nessa noite é exatamente o contrário disso. Porque existem algumas coisas na nossa vida que é agora ou nunca. Existem algumas coisas, por exemplo, oportunidades que aparecem na nossa vida que é agora ou nunca. Existem momentos da nossa vida, decisões que precisamos tomar, atitudes que precisamos ter, coisas que precisamos fazer que ou é agora ou nunca. Tem coisas na nossa vida, por exemplo, e a maioria delas é assim, que existe um prazo. A Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Agora, se há um tempo determinado para todas as coisas, existem coisas que precisam acontecer agora. Ou vai ser agora, ou nunca mais. E o nunca mais aqui não é do perder a esperança, ou do... coisas que ou é agora, ou nunca. Todo mundo aqui tem uma experiência na vida que talvez lembre de que não aproveitou e nunca mais teve. Talvez uma viagem que você fez com pessoas, no momento, no tempo, exatamente, nunca mais volta. Ou era aquela hora, ou nunca mais. E aí nós cremos na esperança, nas próximas chances, mas existem coisas na nossa vida que é agora ou nunca. Quando existe um tempo determinado para todas as coisas, nós precisamos entender que esse tempo precisa ser respeitado. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu, particularmente, sou uma pessoa extremamente ansiosa. Tem alguém aqui ansioso também? Levanta a mão assim. Tem, poxa, obrigado, gente, que bom, não estou sozinho nisso. Eu sou muito ansioso. Qual que é a questão da ansiedade? A ansiedade é um tempo que você ocupa no teu presente por algo que está para acontecer e você não tem poder nenhum sobre isso. Uma coisa, por exemplo, que está tratando a minha ansiedade é a gravidez da Bia. A gente foi para o hospital essa semana, acho que foi na quinta-feira, ou na quinta-feira a gente foi, porque o Theo estava com os batimentos meio bagunçados e tal, a médica falou, olha, vão no hospital, façam um exame lá e vê. Eu fui daqui lá orando, meu Deus, tomara que esse menino nasça, tomara que esse menino nasça. Ainda não era a hora, ainda não é para nascer, mas na minha ansiedade é o que eu mais quero que aconteça. Consegue entender? E não tem nada que eu possa fazer, não tem nada que eu consiga fazer, porque existe um tempo determinado e pronto. Existem coisas na nossa vida, por exemplo, que a gente sabe que ou a gente faz agora, ou a gente nunca mais vai fazer. De novo, te dando um exemplo da minha vida. Eu me lembro que eu estava no ensino médio e estava terminando o terceirão e eu sempre pensava, cara, eu preciso fazer faculdade ano que vem, eu preciso sair da escola e começar a faculdade, porque eu já estou acostumado, eu já estou na rotina, eu já estou estudando, eu já saio do trabalho, já vou para a escola, eu só vou sair, vou para a faculdade, porque ou eu faço agora ou eu não vou fazer nunca mais. Porque tem gente que pega aquele aninho de folga, né? Vou pegar um aninho de folga, nunca mais volta. É porque aí começa a marcar coisa à noite, aí começa a fazer coisa, aí, poxa, não cabe mais uma faculdade na minha vida. No meu caso, eu sabia que ou eu fazia em seguida, ou eu nunca mais ia fazer.
Tem coisas na nossa vida que é assim, ou é agora ou nunca mais. Qual que é o grande problema dessas coisas? É que ou você toma uma decisão, aproveita o momento e faz agora, ou talvez nunca mais você vai poder fazer. E isso é o que faz de nós pessoas que não sabem aproveitar as oportunidades que a vida nos dá. A vida nos dá muitas oportunidades e todas elas precisam ser aproveitadas e bem aproveitadas. Agora, a questão é que algumas dessas oportunidades nós não conseguimos aproveitar. Talvez neste ano de 2025 você teve algumas oportunidades que você não aproveitou. Talvez algumas pessoas novas que você poderia ter conhecido, talvez alguns lugares novos que você poderia ter ido, talvez algumas coisas que você poderia ter feito e não fez. Oportunidades que passaram. Consegue entender? Na fase da tua vida agora essas oportunidades passaram. Talvez elas voltem, talvez não. Talvez um dia aconteça de novo, talvez não. A questão é que todas essas oportunidades precisam ser bem aproveitadas. E eu quero falar com você sobre isso na Bíblia, em algumas histórias da Bíblia que falam exatamente sobre isso. Porque, gente, a vida é feita de oportunidades. Você quer se relacionar com alguém, você quer casar com alguém, você quer namorar com alguém, você tem que ter uma oportunidade de conhecer alguém. Então, tem alguém que está solteiro? Levanta a mão assim, quem está solteiro? Levanta a mão, gente, por favor. Perdeu a oportunidade, tá vendo? Alguém poderia te olhar agora e falar, ele está solteiro. Tem gente que fez assim, ó. Levanta a mão quem está solteiro, por favor. Isso, obrigado, muito obrigado. Quando você está solteiro, por exemplo, você precisa aproveitar a oportunidade de conhecer alguém. Então, quem está namorando, levanta a mão. Quem está noivo, levanta a mão. Quem está casado, levanta a mão. Nossa, me deu até vontade de casar de novo. Que alegria. Todo mundo que conheceu alguém para se relacionar precisou de uma oportunidade. Talvez foi em uma igreja, talvez foi em um culto, talvez foi em um trabalho. No meu caso e da Bia, por exemplo, foi na Univale fazendo uma prova de um curso seletivo lá, uma prova seletiva para entrar num curso, e eu conheci a Bia. Olha só que incrível, indo buscar conhecimento, eu conheci o amor da minha vida. Aí a pessoa, ela fica assim em casa, aí ela vem para o pastor e fala assim, meu Deus, eu não conheço ninguém abre a porta para mim, eu queria muito poder namorar com alguém, eu queria muito, o ano está acabando e eu ainda não conheci ninguém. Aí você olha para a pessoa, ela está sempre com as mesmas pessoas, sempre nos mesmos lugares, quando tem rolê ela nunca vai, ela fica trancada dentro do quarto e fica assim, eu queria tanto conhecer alguém. Ou a pessoa ela quer uma oportunidade de trabalho, aí ela não se prepara, ela não se capacita, ela não estuda, ela pensa assim, que vai vir o Deus do RH, vai cair dentro da sala dela e vai olhar, meu Deus, você vai ganhar uma ótima oportunidade de trabalho. Você ouviu aquela frase, quem não é visto não é lembrado? Não é? Às vezes é verdade, às vezes é mentira, às vezes é só coincidência. E aconteceu isso essa quinta-feira, olha só, eu e a Bia, a gente estava lá no hospital, estava bem vazio assim, tinha bem pouquinha gente. Só que todas as mulheres estavam ganhando bebê, e a Bia estava ali só vendo o que estava acontecendo. Inclusive, gente, que loucura, tá? Pela primeira vez eu ouvi gritos de mulheres tendo filho. Não quero ouvir. Cara, eu nunca tinha escutado. Já tinha visto assim em vídeo, já tinham me falado. E a gente estava muito longe, né, amor? Assim, tipo daqui lá no final da igreja, várias portas e salas, e essas mulheres estavam dentro de algumas... Parece um exorcismo. Muito semelhante. Aí eu estava lá com a Bia, daí a gente sentou lá fora para esperar. Aí ela falou assim, não, vamos sentar lá dentro, porque quem não é visto não é lembrado, né? A gente sentou na cadeira, a médica saiu da sala e chamou ela. Olha que coincidência. Por que eu estou te falando isso? Porque às vezes, para as oportunidades aparecerem para nós, nós precisamos aparecer para elas. Consegue entender? Não sei qual que é a oportunidade que você quer. Talvez é de um emprego, talvez de conhecer uma pessoa para você se relacionar, talvez para conhecer novos amigos, talvez para ter mais relacionamento com Deus. Para as oportunidades aparecerem para nós, nós precisamos aparecer para elas. Você quer ter mais relacionamento com Deus? Cara, venha ao culto, faça um devocional, ore, peça. A Bíblia diz que nós precisamos buscar ao Senhor, e se nós buscar, nós vamos encontrar. Existe uma oportunidade, mas uma oportunidade que nós precisamos nos apresentar.
E às vezes a gente passa meses, dias, anos orando: Senhor, me dá uma oportunidade disso, Senhor, me dá uma chance daquilo, Senhor, me abre essa porta. Já parou para pensar que às vezes para a porta abrir você tem que bater nela? Não é enfiar o pé, não é entrar, não é forçar, mas é bater. Se tiver alguém, vai abrir. Se não tiver, amém. Consegue entender? Eu pelo menos penso dessa forma, e olhando para a Bíblia, as coisas acontecem assim. Tem um texto, por exemplo, de uma mulher que sofria de um fluxo incessante. Coloca o texto aí para a gente. Marcos capítulo 5. Havia ali uma mulher que padecia de uma hemorragia por 12 anos. Ela havia sofrido muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que possuía, mas em vez de melhorar, piorava. Tem vezes na nossa vida que as coisas acontecem assim. As coisas já estão ruins, já estava horrível, aí ficou péssimo, aí parece que só vai piorando. Já passou por isso na vida, não? Estraga o carregador, queima o micro-ondas, fura o pneu do carro, você fica pensando: meu Deus, eu fiz alguma coisa para Jesus, tem alguma coisa de errado. Essa mulher está vivendo exatamente isso. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou no seu manto, porque pensava: se eu apenas tocar no seu manto, eu serei curada. Imediatamente a hemorragia cessou e ela percebeu que o seu corpo já estava curado daquele mal. Olha isso, olha esse texto, que coisa incrível. Uma mulher que tem uma necessidade, um homem que pode sanar ou cessar a necessidade dela. Ela tem a necessidade, ele tem a oportunidade, o encontro dos dois vira um milagre. Se não é exatamente assim na minha e na sua vida, quantas necessidades nós temos? Não sei você, eu tenho várias, muitas. Necessidade de ser alguém melhor, necessidade de ter um caráter melhor, necessidade de dar uma vida melhor para minha família, necessidade de estudar mais, necessidade de me relacionar mais com Deus. Eu tenho muitas necessidades. Para cada uma dessas necessidades existe uma oportunidade. Oportunidades essas que só vão me encontrar se eu procurar por elas. Essa mulher, meu amigo, ela está morrendo. A Bíblia diz que ela já tinha gastado tudo que ela tinha, e ao invés de melhorar, ela estava só piorando. Aí ela ouve falar que tem alguém que vai passar, e esse alguém pode curar ela. Só que não é assim: vai passar alguém e esse alguém vai me curar e vai parar para mim e vai me dar atenção. Não, é alguém muito ocupado, é alguém que é impossível de chegar perto, é alguém que tem uma multidão comprimindo. Então dentro dela ela pensa: essa é a minha oportunidade, é agora ou nunca. Ou eu vou ser curada agora ou nunca mais. É 12 anos, ela já gastou tudo que ela tinha e ela só piorava. Provavelmente ela já tinha passado por todos os médicos, já tinha tentado todo tipo de mandinga, de receita de vó, de receita de mãe, de cura da medicina, e nada acontecia. E dentro dela tem uma questão: é agora ou nunca. As atitudes dela fazem com que ela alcance Jesus. Existem dois tipos de formas de Jesus nos curar, nos transformar e nos alcançar. A primeira delas é quando Ele nos encontra. Paulo, por exemplo, no caminho de Damasco, em Atos capítulo 9, ele é encontrado por Jesus. Ele está caminhando, ele está indo até Damasco, perseguir os cristãos, matar os cristãos, e brilha uma luz sobre ele, e essa luz diz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E aí ele diz: quem és tu, Senhor? E aí ele fica cego, Jesus se revela para ele, e a partir dali ele é salvo, transformado, e se torna o Paulo que a gente lê hoje na Bíblia. Ele é encontrado. Agora, existem algumas formas que nós encontramos Jesus, e geralmente essas formas é quando nós temos necessidades. Uma das formas de nós sermos encontrados por Jesus é estar perto de coisas que podem acontecer. Agora, a única forma de nós encontrarmos Jesus é nós entendermos que é a oportunidade que nós temos. Essa mulher, ela ouviu falar que Jesus ia passar. Ela pensou: essa é a minha chance de encontrar Ele. Essa é a minha chance de ser curada. Essa é a minha chance de eu mudar minha vida. Não tem mais o que eu fazer. E aqui eu faço uma pergunta para você. Existem áreas na minha e na sua vida que Jesus precisa entrar. Existem áreas na minha e na sua vida que elas têm que ter um encontro com Jesus.
Talvez você está aqui e você já seja salvo, já seja até batizado, já está na igreja há muito tempo, mas existem áreas na minha e na sua vida que está tipo a vida dessa mulher. Ao invés de melhorar, parece que só piora. Quando eu estou parecendo que eu vou melhorar, eu pioro. Quando eu estou parecendo que eu vou conquistar, eu perco. Quando eu estou parecendo que eu vou chegar, eu fico cada vez mais longe. Ao invés de melhorar, eu só pioro. E essa mulher então, ela cai em si, ela diz, vai passar Jesus aqui, e eu acredito que se eu só tocar nele, eu vou ser curada. É agora ou nunca. Existem momentos na nossa vida que a gente precisa chegar no agora ou nunca. Ou eu mato esse negócio, ou esse negócio me mata. Ou eu acabo com esse negócio, ou esse negócio acaba comigo. Consegue entender? Isso é sobre caráter, é sobre vícios, é sobre coisas que nos dominam, é sobre coisas na mente, coisas no coração, coisas na alma, que ao invés de melhorar, parece que só pioram. E entra ano e sai ano e essas coisas continuam nos perseguindo. E entra mês e sai mês e essas coisas continuam nos perturbando. E entra semana e sai semana e essas coisas continuam atrás de nós. E a gente diz, não, na segunda-feira eu vou começar, na segunda-feira eu vou melhorar, dia 1º eu faço, dia 1º eu começo. Meu amigo, tem coisa na vida que é agora ou nunca. Jesus vai passar e Ele é a única chance de mudar minha vida. Ao invés de melhorar, eu estou só piorando. Ao invés de avançar, eu estou só retrocedendo. Ao invés de conquistar, eu estou só perdendo. Os sinais mostram que tem algo de errado. Eu preciso encontrar Jesus. E o que eu preciso, a salvação que eu preciso, o encontro que eu preciso, é só Ele que pode me proporcionar. E essa mulher, ela tem então um encontro com Jesus. E aí eu entro com você no segundo personagem dessas histórias que nós vamos falar, que é Zaqueu. E Zaqueu tem uma história muito semelhante ou parecida com a dessa mulher. Coloca o texto aí pra gente. Lucas capítulo 19. Quando Jesus olhou aquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Para te dar um pouquinho de contexto da história aqui, esse aqui é o Como Zaqueu Eu Quero Subir, sabe? Aquela musiquinha assim. Zaqueu, ele era alguém de pequena estatura, ele era alguém baixinho. E de novo, Jesus ia passar. Quando Jesus passa, existe uma multidão. Existem os discípulos em volta dele, existe uma multidão o apertando, o aglomerando em volta dele. É uma confusão. E Zaqueu queria ver Jesus. Porque tem gente que quer ter um encontro com Jesus por aquilo que Jesus pode lhe oferecer. Como essa mulher. Eu preciso ser curada? Esse Jesus pode me curar, então eu quero ter um encontro com Ele. Agora, tem gente que quer ter um encontro com Jesus só para ver. Ele quer ver Jesus passar. A Bíblia diz que Zaqueu não queria ser curado, Zaqueu não queria ser transformado, Zaqueu não queria ser salvo, Zaqueu não queria nada. Ele só queria ver Jesus passando. E aí ele pensa, então vou subir em cima de uma árvore para eu poder enxergar Jesus. Zaqueu sobe em cima da árvore, Jesus está passando. Quando Jesus está passando é o texto que nós lemos. Jesus para, olha para Zaqueu e diz: desce depressa, que eu preciso ficar na sua casa. E aí a Bíblia diz que Jesus entra na casa de Zaqueu, naquela noite houve salvação. Zaqueu se arrepende, ele devolve tudo que ele tinha roubado, todo mundo que ele tinha enganado, devolve o dinheiro para todo mundo. E agora então se converte e agora se torna um seguidor de Jesus. Qual que é a questão aqui? Essas duas histórias são muito parecidas. Porque nas duas histórias existe algo entre a pessoa que precisa ver ou tocar em Jesus e Jesus, que é a multidão. E a multidão, ela é um problema, porque a multidão geralmente é o que nos atrapalha de chegar no lugar que a gente quer chegar. A multidão geralmente é o que nos impede de chegar ou de conquistar as coisas que nós queremos conquistar. Aquela mulher queria ser curada, Zaqueu queria ver, os dois tinham um problema, uma multidão. Na multidão existe todo tipo de gente. Na multidão existe as pessoas que creem, na multidão existem as pessoas que não creem. Na multidão existem as pessoas que também querem tocar em Jesus. Na multidão existem as pessoas que só querem ver. Na multidão existe quem está ali para ouvir e aprender. Na multidão também tem quem está ali só para ouvir e criticar. Existem todos esses tipos de pessoas. Tem uma outra história, só fazendo um paralelo aqui para você, daqueles dois cegos que ouvem que Jesus está passando e começam a gritar: Jesus, mestre, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Alguém lembra desse texto? Dois cegos ouvem que Jesus está passando e começam a gritar. Quando eles começam a gritar,
a multidão diz para eles: calem a boca, fiquem quietos, parem de incomodar o mestre. Jesus para e diz: tragam eles até aqui. Quem é que traz eles? A multidão. Aquelas pessoas que estavam mandando eles calar a boca, eles ficarem quietos, agora traz eles. Gente, na nossa vida sempre vai ter multidão. É impossível você viver a sua vida sem multidão. Sempre tem gente perto de você. Agora lembre-se que no meio dessas pessoas tem quem crê e tem quem não crê. Tem quem está para ouvir e tem quem está para criticar. Tem quem está para aprender e tem quem está só para ver. Agora, no meio dessas pessoas, nós precisamos ver quem realmente está me atrapalhando de conquistar aquilo que eu quero, de chegar no lugar que eu quero. Porque a vida com Deus é vida de avanço, é vida de progressão e não de regressão, é vida de caminhar para frente e não para trás. Todas as pessoas que chegam diante de Jesus saem melhor do que chegaram. Todas as pessoas que chegam diante de Jesus e aproveitam a oportunidade que lhes foi dada, saem muito melhor. Agora, qual que é a questão aqui? Entre a minha vida e Jesus tem uma multidão. E a multidão ou vai me atrapalhar ou vai me ajudar. Existem pessoas que nos ajudam, como os amigos daquele paralítico que, não tendo como entrar na casa por conta da multidão, eles sobem no telhado e descem o paralítico pelo telhado. Tem gente que ajuda, mas tem gente que só atrapalha. Entre você e o seu milagre, entre você e aquilo que você quer conquistar, entre você e Jesus, sempre vai ter multidão. É as pessoas que falam: cara, para de orar por isso, não vai acontecer. Cara, para de acreditar, cara, você está viajando, você não vai conquistar, você não vai chegar. Talvez essa não seja a vontade de Deus, não é? Agora, quando nós estamos buscando a Deus e sabendo que Ele é a nossa oportunidade, e quando a gente chega nesse momento, como dessa mulher, que é agora ou nunca, é agora ou nunca. Ou acontece, ou Jesus faz, ou Jesus faz. E qual que é a questão aqui? É saber aproveitar. O grande problema de muitos de nós é que nós não sabemos aproveitar as oportunidades que nos são dadas por Jesus. Oportunidades essas que, como eu te disse antes, talvez nunca mais voltem. Ou voltem, mas pelo sim ou pelo não, a gente precisa aproveitar. Essa mulher teve a chance de se encontrar com Jesus. Não era um encontro marcado, não era um horário agendado, era um encontro forçado. Eu sei que é só Ele que pode me curar. Eu sei que é só Ele, eu preciso me esforçar. Você consegue entender que chegar em Jesus às vezes demanda esforço? Conquistar as coisas mesmo com Jesus às vezes demanda esforço. É subir numa árvore, é mesmo com um fluxo de sangue onde eu tenho que ficar à parte de todas as pessoas porque eu sou impura, é eu me arriscar a ser apedrejada porque eu preciso correr risco para chegar em Jesus. É por isso que eu não consigo acreditar nesse evangelho de venha e sente na sua cadeira na igreja e Jesus vai te dar tudo que você precisa. Jesus é o seu garçom celestial que vai te servir de todas as bênçãos do céu. A Bíblia diz que o reino ele é tomado à força. É eu me esforçar, é eu negar a mim mesmo todos os dias, tomar a minha cruz e aí sim seguir Jesus. É lutar com as minhas vontades, é lutar contra os meus maus desejos, é lutar contra mim mesmo. É como Paulo diz, é esmurrar o meu corpo, para que eu diminua e para que Cristo cresça em mim. É cada dia eu deixar de lado as minhas vontades para que a vontade de Cristo seja feita. É cada dia eu ter mais consciência das minhas fraquezas para que a força de Jesus se aperfeiçoe nas minhas fraquezas. É entender que essas oportunidades às vezes nunca mais voltam e às vezes a gente não aproveita. Não aproveitamos os amigos, não aproveitamos as pessoas, não aproveitamos os momentos. E eu não estou falando aqui que aproveita porque amanhã você pode morrer. Eu acho que todo mundo já tem consciência disso. Mas aproveita porque amanhã você pode não ter. Você pode até estar vivo, pode até estar aqui, mas aquela mulher podia não ter aproveitado e Jesus ter passado e os medos e os anseios e Jesus passou e eu não toquei nele. Zaqueu podia ter
escutado Jesus passar, o barulho da multidão, as pessoas falando, os comentários, mas ele decide subir numa árvore porque ele quer ver, ele quer chegar perto, ele quer aproveitar a oportunidade, porque todo mundo que tem um encontro com Jesus e aproveita a oportunidade sai diferente. Você consegue entender que todo dia da minha e da sua vida é a oportunidade de nós termos um encontro com Jesus? E um encontro com Jesus, se nós aproveitarmos a oportunidade, nós saímos diferentes. Agora, tem quem não aproveite as oportunidades. Tem quem, mesmo tendo esses encontros, não aproveita. E aí tem uma história muito conhecida da Bíblia, que é o jovem rico. A Bíblia diz que esse jovem, ele tinha muita grana. Coloca o texto aí pra gente. Ele tinha muitos recursos. Marcos capítulo 10. Jesus olhou para ele com amor e disse: falta uma coisa para você. Vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. O contexto da história desse jovem aqui é que ele é alguém de muita grana, alguém que tem muito dinheiro, riquezas mesmo. E aí ele chega diante de Jesus e ele diz: bom mestre, o que eu posso fazer aí para estar com você, para ser teu discípulo, para caminhar com você? E aí Jesus diz para ele: olha, siga os mandamentos. E ele diz: não, todos esses eu estou seguindo. Aí Jesus fala algumas coisas para ele, ele diz: não, eu estou fazendo tudo isso que o Senhor está falando, eu estou fazendo. Porque às vezes nós somos ótimos em fazer. A gente não mente, a gente não engana, a gente não rouba ninguém, nós somos ótimos em fazer. Agora Jesus dá um passo além com esse jovem. Jesus diz: então pega tudo que você tem, vende, dá para os pobres, depois você volta aqui e você me segue. Nessa história, Jesus não está querendo o dinheiro desse menino, Jesus não está querendo o dinheiro desse jovem, Jesus está querendo o coração dele. A Bíblia diz que onde estiver o seu tesouro, ali vai estar o seu coração. Aquela mulher teve um encontro com Jesus e aproveitou a oportunidade. Zaqueu teve um encontro com Jesus e aproveitou a oportunidade. Esse jovem teve o mesmo encontro e não soube aproveitar, porque só aproveita encontros com Jesus quem está disposto a deixar. Só aproveita momentos com Jesus quem está disposto a largar. Se você não está disposto a deixar ou a largar alguma coisa na sua vida, meu amigo, a sua vida com Jesus vai ser para sempre superficial. Você vai vir na igreja, o louvor vai tocar, o pastor vai pregar, talvez você vai até chorar, talvez você vai até se emocionar, mas não vai mudar nada em você. Aí você diz: meu Deus, eu preciso de uma igreja mais avivada, eu preciso de um lugar que tenha profecia, vai para você ver. Não acontece nada, porque não é sobre o poder dos outros em nós, ou o poder das pessoas em nós, é o quão dispostos nós estamos de nos esvaziar. E quando nós nos esvaziamos é quando Jesus nos preenche. É por isso que às vezes você fecha a porta do teu quarto e fica ali, tem um momento com Jesus, como talvez você não tenha em culto nenhum ou em igreja nenhuma. Não é quem está pregando, ou quem está cantando, ou o lugar que eu estou, é o quanto de Jesus tem dentro de mim. É o quão disposto eu estou a largar tudo aquilo que Jesus me pede para largar. É o quão disposto eu estou a deixar tudo aquilo que Jesus me pede para deixar. Esse jovem tem um encontro com Jesus que talvez aquela mulher queria ter, ou que talvez Zaqueu queria ter, ou que talvez eu e você queríamos ter, mas ele não soube aproveitar, porque ele não estava disposto a deixar. E todo mundo que não está disposto a deixar alguma coisa por Jesus, não merece Jesus, e Jesus sabe disso. Todo mundo que é tão apegado às suas coisas, aos seus desejos, aos seus anseios, aos seus sonhos, não está disposto a largar algo por Jesus. E Jesus procura por pessoas que estão dispostas a deixar algumas coisas. O convite do Evangelho é deixe, é largue, é abandone. E muitas vezes nós queremos seguir Jesus cheio de coisa, cheio de tralha, cheio de coisas da vida. E Jesus está chamando esse jovem aqui, ele diz: você quer vir? Vende o que você tem e dá o dinheiro para os pobres. Jesus não estava querendo o dinheiro dele, Jesus estava querendo saber onde é que estava o coração dele. Talvez no meu e no seu caso, não tem o dinheiro, mas tem as vaidades, tem os orgulhos, tem as coisas
que nós não estamos dispostos a deixar por Jesus. Você sabe qual é o tipo de frase que eu mais odeio ouvir de alguém que já se converteu? Eu sou assim. Todo mundo que se convence de que é assim, não está disposto a ser mudado por Jesus. Tem muita coisa na minha vida que eu sou assim, mas todo dia eu oro: Jesus, não me deixa ser assim. Tem coisa na minha vida que é desse jeito ainda, mas todo dia eu oro e eu peço: Jesus, eu não queria mais que fosse desse jeito. Consegue entender? É aquela pessoa que alguém faz alguma coisa para ela, ela é grossa e diz: cara, calma. Ela diz: não, eu sou grossa, eu sou assim mesmo. Então você não se converteu ainda. Aquela pessoa que ela é orgulhosa e você diz: cara, deixa de ser orgulhoso. Não, eu sou orgulhoso mesmo. Talvez você não tenha encontrado Jesus ainda. Porque ser é uma coisa, e ser, mas não querer ser, é completamente diferente. Como eu te disse, tem coisa que eu ainda sou, mas eu queria muito não ser. Tem coisa que eu ainda faço, mas eu queria muito não fazer. Mas eu não me conformo com isso. O problema é quando nós nos tornamos pecadores conformados. A questão, gente, de viver com Jesus e do Evangelho não é se tornar perfeito, mas é ser inconformado com os seus pecados. O problema do cristão não é quando ele peca. O problema do cristão é quando ele se conforma com a vida do pecado. Jesus morreu na cruz para nos dar graça, e graça é o favor imerecido. Graça é você pecar hoje e não morrer, porque a Bíblia diz que o castigo do pecado é a morte. Eu peco e não morro. O problema não é o meu pecado, o problema é a falta de consciência do pecado, que é isso que o Espírito Santo traz para nós. Quando você peca, quem acusa na sua mente é a sua ética, a sua moral e o Espírito Santo. Tem pecados que eu cometo, por exemplo, que a minha ética me denuncia. Cara, não foi essa educação que minha mãe me deu. Tem pecados que eu cometo que a minha moral me denuncia. Não é certo fazer isso. Agora tem pecados que eu cometo que o Espírito Santo dentro de mim, é aquele aperto no coração, diz: cara, eu não devia ter feito, eu não devia ter falado, eu não deveria ter ido, eu não deveria ter olhado, eu não deveria ter buscado. Agora, é eu me inconformar com isso, ao ponto de se tornar alguém melhor. Todo mundo que é melhor em alguma coisa do que um dia já foi, é porque é inconformado. Quer ver só um exemplo? Um exemplo. Quem é que gosta de futebol? Quem gosta de futebol? Hã? Ninguém gosta de futebol? Por isso que o Brasil está do jeito que está, né? Quem gosta de futebol? Levanta a mão. Obrigado, gente. Isso. Eu te faço uma pergunta. Grandes jogadores de futebol, por exemplo, Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, são grandes jogadores de futebol, construíram uma história, que ainda estão jogando. Por que esses caras ainda treinam se eles são tão bons? Porque eles sabem que podem melhorar. E a Bíblia diz que aquele que deixa de aprender esquece até do que já sabe. Não é verdade? Então, o que faz de alguém, por exemplo, que às vezes você conhece, o cara ele é formado, pós-graduado, PhD, doutor, mestre, pesquisador. O que faz desse cara alguém que nunca parou de estudar na vida? E ele está sempre lendo, ele está sempre buscando, ele está sempre estudando. Alguém que se tornou inconformado e quer continuar aprendendo. Agora, qual que é a nossa questão? Eu e você. Muitas vezes nós nos conformamos com algumas coisas na nossa vida. Aí entra o que eu te disse antes: eu sou assim mesmo, é desse jeito mesmo, é assim que eu sou, talvez foi assim que Deus me fez. Agora tem uma questão aqui: nós precisamos nos inconformar com algumas questões dentro de nós, e são essas coisas que nos deixam inconformados que fazem nós termos atitudes como o tema dessa mensagem: é agora ou nunca. Ou eu mudo agora ou nunca mais, ou eu melhoro agora ou nunca mais. Talvez às vezes o que precisa para alguns de nós é essa inconformidade. Existe essa palavra? Inconformidade? Existe isso, gente? Alguém aí está estudando, está na faculdade?
Inconformidade é o que não está em conformidade com alguma coisa? A Gabizinha é boa nisso. É isso, Gabi? É? Obrigado. É aquela coisa que você olha e você diz... Deixa eu fazer uma pergunta. Seja sincero comigo. Você vai levantar a mão, tá? Depois as pessoas vão ficar pensando, o que é, será? Mas levanta a mão. Quem aqui tem alguma área na vida que precisa se inconformar e mudar? Levanta a mão. Tem gente que é perfeita, eu preciso. Eu preciso. Eu estava ali agora, tinha uma plaquinha lá na frente para você escrever algumas coisas que é agora ou nunca. E tem algumas coisas que eu preciso me inconformar para mudar. Eu preciso me inconformar para melhorar. Eu preciso ser diferente. E isso só acontece, gente, quando nós temos um encontro com Jesus. E de novo, não é o encontro da igreja, o encontro do culto, o encontro da palavra. É o encontro que transforma. É o encontro que vai além disso aqui. Por exemplo, hoje é o último Tamo Junto do ano. Talvez tem gente que fique pensando, meu Deus, o que eu vou fazer? Para onde que eu vou? E não sei o quê. E se acaba o culto? E se acabar a igreja? E se acabar as reuniões? O que a gente faz? Para onde a gente vai? No que nós estamos nos apegando? Aonde está a nossa fé? Aonde está a nossa esperança? Será que está nas palavras que as pessoas liberam sobre nós? Ou está nas palavras que nós cremos de Jesus sobre nós? Existem algumas áreas da minha e da sua vida que só serão mudadas quando nós nos revoltarmos. Tem momentos da vida, meu amigo, que é só uma revolta para mudar. O mundo só está onde está, bem ou mal, por conta de revoltas que aconteceram. Revoltas que revolucionaram o mundo. Revoltas essas de pessoas inconformadas. Revoltas positivas, revoltas negativas, mas são revoltas. Revoltas que trazem uma mudança, revoltas que trazem uma mudança, revoltas que trazem uma diferença. Tem momentos na minha e na sua vida, meu irmão, que talvez o que você precisa é se revoltar. Existe um texto na Bíblia que diz que nós podemos nos irar, mas não pecar, não é? Então como que é se irar e não pecar? Aí quando a gente fala sobre isso, eu me lembro de Jesus no templo virando as mesas. Quem lembra? Talvez as pessoas olhassem para aquilo ali e pensem, cara, Jesus pecou. Jesus virou as mesas, deu chicotada no chão e enlouqueceu tudo. Você sabe qual é o tipo de revolta ou de ira que não traz pecado para nós? É quando tem um propósito. E geralmente é quando esse propósito está ligado a uma mudança. Uma mudança significativa que não afeta só a nós, mas os nossos. Jesus fez aquilo ali porque o que estava acontecendo ali? As pessoas iam ao templo para sacrificar bois, ovelhas, cordeiros, pombas. E qual que é a questão? As pessoas vinham de muito longe e elas tinham que trazer o sacrifício viajando. Tinha que trazer o boi, o cordeiro, a pomba, na viagem toda. Chegava ali e sacrificava. O que os caras inventaram? Vamos colocar aqui na porta do templo esses animais para vender. Então a pessoa não precisa mais trazer. Ela chega aqui, compra, entra e sacrifica. Que sacrifício que é esse? Então Jesus está dizendo, gente, o que vocês estão fazendo é errado, isso está prejudicando, não está facilitando. E aí Jesus entra, quebra tudo, vira as mesas, destrói tudo. Tem coisa na minha e na sua vida que a gente precisa fazer isso. É essa revolta que nós precisamos ter dentro de nós. Senão, meu amigo, o ano está terminando, vai começar um novo ano e as coisas vão continuar exatamente iguais. Não vai mudar nada se nós continuarmos igual. As mesmas atitudes nos levam para os mesmos lugares. As mesmas escolhas vão nos oferecer os mesmos resultados. Os mesmos caminhos vão nos levar para os mesmos destinos. E às vezes a gente está querendo fazer as coisas diferentes, mas é só um desejo. Eu queria melhorar, eu queria fazer, eu queria poder. E chega um momento na vida que é agora ou nunca. Pedro
chega com Jesus num momento como esse. Coloca o texto aí pra gente, de Pedro com Jesus, o outro texto. Marcos capítulo 10, não, o outro texto, o último texto. O antepenúltimo. Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. O momento que Jesus chega aqui, com Pedro e com os discípulos, aqui, já é o final do ministério de Jesus, as coisas já estão acontecendo, os discípulos já estão ali, e agora eles recebem esse choque. Cara, Jesus veio, a gente viveu muita coisa, Jesus pregou, salvou, transformou, curou, só que Ele vai embora. E para onde que a gente vai? A gente volta a pescar? Quem era cobrador de imposto volta a cobrar? Quem era construtor volta a construir? A gente volta a trabalhar? A gente volta para a nossa vida? O que a gente faz? E aí Pedro então, ele tem essa visão, ele tem essa consciência, ele diz para Jesus: para onde que a gente vai? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Para onde que a gente vai? Se só o Senhor é quem nos dá o caminho. Para onde que a gente vai se é só o Senhor que pode nos dar o destino? Para onde que a gente vai? Você sabe qual que é um dos nossos maiores problemas hoje? É que nós não temos a consciência da vida eterna. Grande parte dos erros que cometemos, das coisas que fazemos, é porque nós não temos a consciência de que a vida não termina aqui, de que a vida não é só isso aqui, de que a vida não acaba aqui. É por isso que Paulo vai dizer que se a vida for só isso aqui, então vamos beber, vamos comer, que amanhã a gente vai morrer. Mas não é só isso aqui. Então vamos continuar firmes, alicerçados e firmados. O nosso Redentor vive e por fim Ele se levantará. Aquele que vem virá e não tardará. Então, talvez eu vá viver mais 40 ou 50 ou 60 anos e eu vou morrer para essa terra e viver uma vida eterna com Jesus. Uma vida onde a Bíblia diz que não haverá mais choro, não haverá mais lamento. É viver eternamente ao lado de Jesus. Então qual que é o problema? O problema é que a nossa correria do dia a dia, na maioria das vezes, é correndo atrás de coisa inútil. Eu não estou falando aqui sobre parar de trabalhar e seguir o vento do Espírito. Não. Você tem que comer, você tem que morar, você tem que dormir. Tem. Mas tem coisa que a gente faz que não precisava fazer. São atitudes e esforços inúteis, buscando coisas que vão passar, e a vida eterna a gente deixa de lado. O encontro que essa mulher teve com Jesus, ela foi para buscar uma cura que faria com que a vida dela fosse uma vida melhor, mas ela encontra uma cura que não entrega para ela mais 20 ou 30 anos, entrega para ela uma vida eterna. Aquela mulher sai sem um fluxo de sangue e salva. Zaqueu sobe em cima de uma árvore para ver Jesus passar. Talvez ele queria só um entretenimento, ou ele queria só ver, ou só saber, ou ele só era curioso, e ele recebe salvação e vida eterna. E eu poderia citar para você aqui milhares e milhares de textos, como talvez o dos leprosos, que eram 10 e só um volta para agradecer. Todos os 9 morreram sem salvação. Talvez depois da lepra iam viver mais 20, 30 ou 40 anos e acabou a vida deles. Esse que volta recebe vida eterna. Agora, tem um jovem que decide não abrir mão das suas coisas e vai morrer com as suas coisas. Tem um menino que decide não vender tudo que ele tinha, talvez pensando que ia ficar sem dinheiro, talvez pensando que ia ficar sem grana, talvez pensando que iria jogar fora tudo que talvez levou tempo para construir. Quem olha para a vida na terra tem dificuldade de sonhar
com a vida do céu. Quem olha demais para a vida na terra tem dificuldade de abandonar algumas coisas para a vida eterna. É por isso que às vezes você tem dificuldade, por exemplo, de não fazer algumas coisas, porque trazem prazer na terra, mas te deixam cada vez mais longe da vida eterna. É por isso que talvez você tenha dificuldade de falar não para algumas atitudes que são muito gostosas na terra e te afastam de Jesus. Talvez é por isso que você tem dificuldade de negar alguns convites que te trazem prazer, alegria e euforia momentânea, que em algumas horas passa, e abre mão de uma vida eterna ao lado de Jesus. Consegue entender isso? O que eu estou falando aqui para você não é algo irreal ou algo inimaginável. É uma vida que Jesus promete. Se você acredita que Jesus é o Filho de Deus, você precisa acreditar que a vida não acaba aqui. E o que te faz viver essa vida aqui bem é pensando na vida eterna. Não vai acabar aqui. Não vai terminar aqui. Não é só isso aqui. Nós precisamos olhar para a eternidade. Sem o senso de eternidade, a gente se acaba. Sem o senso de eternidade, a gente se apega. Sem o senso de eternidade, a gente não aproveita, pensando que está aproveitando. Para terminar com você, tem uma frase, coloca aí, guarda essa frase no teu coração e não se esqueça disso. O amanhã pertence a Deus, mas o agora é uma responsabilidade que Ele nos dá. Por isso que o tema dessa mensagem é agora ou nunca. Amanhã Deus pode fazer, mas Deus pode não fazer. Para aquela mulher, amanhã Jesus podia passar, mas também podia não passar. Para Zaqueu, Jesus podia ver, mas Jesus podia não ver. Por isso ele decidiu subir naquela árvore. Para esse jovem rico, ele se apegou. Talvez Jesus saiu e ele pensou e ele diz: meu Deus, o que eu fiz? Mas Jesus vai voltar. E a Bíblia diz que Jesus não voltou. Às vezes são coisas na vida que a gente precisa decidir rápido e na hora. E decidir por Jesus. E decisões que nos aproximam de Jesus. Quando nós pensamos sobre isso, faz total sentido a fala de Pedro. Para onde a gente vai, se só o Senhor tem as palavras de vida? Esse precisa ser o pensamento e um grito dentro do nosso coração. Para onde que eu vou? Se só Jesus tem o caminho, se só Jesus tem o sonho, se só Jesus tem o plano. Você já parou para pensar se Jesus está feliz com você? Você já parou para pensar se Jesus está feliz com o que você está fazendo? Já parou para pensar se Jesus se alegra com as tuas atitudes? Não sei, esse é um pensamento que a gente tem que ter. Eu quero que a minha vida alegre Jesus. Eu vou ter um filho e eu tenho planos para esse filho já. Eu ficaria muito feliz se ele seguisse o principal plano, por exemplo, que é ser um seguidor de Jesus. A maior alegria de um pai é ver um filho vivendo aquilo que lhe foi preparado para viver e aproveitando as oportunidades que lhe foram dadas. Você quer dar alegria para o teu pai, que é Deus? Aproveita a tua vida, não olhando para essa terra, olhando para a eternidade. O tempo vai passar, a terra vai acabar, essa vida, essa carne, um dia vai chegar ao fim. E nesse dia, o que vai ficar foram as escolhas que nós fizemos, escolhas para a eternidade. Por isso que talvez para alguns de nós, essa mensagem é isso aí mesmo, cara, é agora ou nunca. Ou você decide agora, ou nunca mais. Ou você escolhe agora, ou nunca mais. E de novo, amanhã tem culto, semana que vem tem de novo. Você pode ir para tua casa e orar, ano que vem estamos juntos, tá de volta. Mas existem coisas na vida que são oportunidades únicas, de momentos únicos. Não deixa passar. O amanhã pertence a Deus. Agora é uma responsabilidade minha e tua. O que a gente vai fazer com o dia que Ele nos deu, com a vida que Ele nos deu.